Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical deste segundo trimestre do ano de 2025. Estaremos comentando a lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Esta lição, ela está inserida na terceira parte do Evangelho segundo João. A primeira parte está lá no capítulo 1, onde o Senhor é apresentado como o Verbo divino. A segunda parte vem o seu ministério, desde o batismo de João e o seu ministério terreno. E agora, a partir do capítulo 13, nós temos a terceira parte, onde o Senhor Jesus ele ministra exclusivamente para os seus discípulos, os seus 11 apóstolos. Ele ministra para eles, do capítulo 13 até ao capítulo 17. E aqui estamos no capítulo 17 de João, e aqui no capítulo 17, onde o Senhor Jesus ele conclui os seus ensinamentos para os apóstolos. Agora, nós temos alguns detalhes, alguns pontos interessantes a ser comentado nesta lição. E eu já quero, de antemão, dizer aos nossos queridos irmãos que o nosso propósito e objetivo é trazer uma palavra que possa acrescer o vosso conhecimento e também trazer subsídios para serem utilizados na ministração desta aula no próximo domingo. E também para os alunos que querem conhecer, que querem crescer na graça e no conhecimento. Segundo a graça de Deus, estaremos aqui para trazer aos irmãos este subsídio, esta lição com alguns subsídios além do que está escrito no texto da nossa lição. E para que este objetivo possa ser alcançado, nós gostaríamos que você registre aí o seu gostei, deixe o seu like, comente, compartilhe e ajude a divulgar este material. A nossa lição é conhecida como o capítulo 17, ou melhor dizendo, de João, é conhecido como a oração sacerdotal. Oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, onde ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora pela igreja futura. Aqui nós vamos ter um ponto que eu reputo de grande importância para nós. O Senhor Jesus é sabido que ele foi rei, foi profeta e também sacerdote. Tanto é que esta oração do capítulo 17 é intitulada, é nominada, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como oração sacerdotal, oração do sacerdote em favor do povo. Mas para que cheguemos a este ponto, nós precisamos retroceder na antiga aliança e ver o que aconteceu no passado. Primeiramente, nós vamos ter ali duas pessoas importantes. A primeira delas foi Samuel. Samuel, ele foi sacerdote, Samuel foi profeta, mas não foi rei. Então, Samuel, ele ocupou o tríplice ministério, porém, jamais o reinado. Nós temos o caso de Davi, que foi rei, foi profeta, mas não chegou a ser sacerdote, não foi sacerdote. Mas no Senhor Jesus Cristo, ele reúne esses três qualificativos de rei, profeta e sacerdote. Porém, nós precisamos entender, guardado este ensinamento, nós precisamos ver que lá na antiga aliança, no livro de Levíticos, é apontado o sacerdócio de Arão. No capítulo 8 e no versículo 12, Arão, ele é ungido. A unção é derramada sobre a cabeça de Arão e sobre todas as suas vestimentas. Então ali nós temos a unção de Arão e também no versículo 30, a unção dos seus filhos, onde eles foram sagrados ao Senhor, a sagração sacerdotal de Arão e de seus filhos.
Nós encontramos na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele também foi por 3 vezes ungido. A primeira vez nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 até ao versículo 49. Nós vamos encontrar nesse texto que a pecadora ungiu os pés do Senhor Jesus com unguento. E ali o Simão, ele começava, que era um fariseu, ele começou a dizer: se este, no seu coração, se este homem verdadeiramente fosse profeta, ele sabia quem é esta que está aos seus pés a ungir. O Senhor Jesus, na sua onisciência, conhecendo o pensamento de Simão e conhecendo que aquela atitude, aquelas lágrimas daquela mulher eram lágrimas de arrependimento, de reconhecimento dos seus erros e que estava agora profundamente arrependida diante do Senhor. Simão, por sua vez, estava num pedestal de arrogância, questionando a autoridade espiritual do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele sabia da arrogância de Simão e da humilhação daquela mulher. Sabia a dívida de Simão e a dívida daquela mulher. Então ele propõe uma parábola e ele mostra então que ele não somente era profeta, mas também poderia perdoar os pecados daquela pecadora. Por assim dizer, numa colocação conjectural, podemos dizer que neste ato o Senhor Jesus foi ungido como profeta, porque ele se revela como verdadeiro profeta para aquele fariseu. No Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ver ali dos versículos de 1 a 9, nós vamos ver que os 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus vai à casa de Lázaro, vai ali juntamente com Maria e Marta, suas irmãs. E Maria unge os pés do Senhor Jesus ali. Nós reconhecemos, então, podemos de uma forma conjectural, dizendo que o Senhor ali pode ter sido, então, o seu reconhecimento como rei. Ele é ungido ali, os seus pés, por Maria, a irmã de Lázaro. Porém, não é a mesma unção que ocorre, que é retratada por Mateus. Após esse fato, na casa de Lázaro, Maria e Marta, nós vamos ver que Mateus registra um outro evento. No capítulo 26, ele vai dizer o seguinte: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então uma unção foi 6 dias antes da Páscoa. Essa aqui foi 2 dias antes da Páscoa. O que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 6, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando este estava sentado à mesa. Aqui nós vemos que o vaso de alabastro foi derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ela então, ela quebra aquele vaso e derrama aquele unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus. Isso nos lembra a unção do sumo sacerdote Arão, que ele também foi derramado, o azeite foi derramado sobre a sua cabeça, sobre as suas vestes. Isso mostra que o azeite desceu sobre a cabeça do Senhor Jesus, sobre todo o seu corpo. E ele vai dizer que aquela atitude daquela mulher, que ela fizera isso por ele, foi um preparo para a morte vicária, para o seu sepultamento que já se aproximava. Então, dentro desse ponto, nós temos aqui as 3 unções que foram feitas, que foram recebidas, que o Senhor Jesus recebeu, as 3 unções. E neste caso, podemos dizer, conjecturar, que esta unção foi a unção sacerdotal. E ele recebe esta unção. Agora, tem outra curiosidade que é bom guardar aqui,
que o Senhor Jesus, essas três manifestações, esses três atos de adoração, de reconhecimento e de unção sobre a vida do Senhor Jesus, quem fez? Foi mulheres. As três unções que foram derramadas sobre o Senhor Jesus, duas em seus pés e uma sobre a cabeça, foram feitas por mulheres. Uma era uma pecadora, que lá na casa de Simão. Depois Maria, que era uma mulher crente, uma adoradora, ela adora o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora aqui está falando de uma mulher, não está dizendo que essa mulher era uma mulher pecadora, era uma mulher comum. E esta veio e derrama sobre o Senhor Jesus a unção, por assim dizer, né, conjecturando, como sacerdote. Posto isso, nós vamos para o tópico primeiro da nossa lição, que ele vai colocar a oração de Jesus e sua glorificação. Ele vai orar por si mesmo. E nós vemos aqui nesta oração sacerdotal do Senhor Jesus um derramamento profundo da sua alma, do seu interior. É uma oração íntima, é uma oração de entrega. Ali podemos ver que todo o sentimento do Senhor Jesus foi demonstrado nesta oração, nestas palavras que ele dirige ao Pai, ele dizendo da sua glória, da glória que ele tinha antes que o mundo existisse, está falando da sua eternidade. Está falando da glória, e ele está dizendo que ele veio ao mundo para cumprir um propósito, um desígnio do Pai, e esse propósito e esse desígnio já estava cumprido, ele já estava chegando no seu final, estava no ponto final do seu ministério. E esse ponto final do ministério de Cristo estava culminando com a sua oração, com esta oração que ele faz aqui ao Pai. E ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Por assim dizer, podemos falar que o Senhor Jesus está falando aqui utilizando uma linguagem antropopática, trazendo um sentimento para que possamos entender a profundidade, o alcance do sentimento de Deus Pai para com o seu Filho, e do Filho para com o Pai, e do Pai para com o Filho, e de ambos para com a igreja, para comigo, para com você que está nos ouvindo aqui. Então mostra aqui um relacionamento espiritual profundo, o Senhor Jesus mostrando aqui o seu grau de intimidade, de profundidade, de um relacionamento profundo para com o Pai. E nesta conversa, porque uma oração é um diálogo. E o Senhor aqui, ele começa a expor todo o seu sentimento ao Pai. E após ele fazer todo esse reconhecimento, reconhecer que o Pai o já havia glorificado, mas ele falava daquela glória, não é dessa, ele fala aquela que ele tinha com o Pai antes de todas as coisas, antes da sua humanização, antes dele se fazer homem, onde o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e veio habitar aqui na terra. Então ele está mostrando, né, o desejo de regresso e de estar de volta com toda a glória que ele dantes possuía e estava ali, desfrutava ao lado do Pai. E após ele fazer esta oração por si mesmo, ele começa então a fazer uma oração pelos seus discípulos. Ele começa a interceder pelos seus discípulos e faz uma oração intercessória profunda. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver ele dizendo, ele ora pedindo a proteção pelos discípulos. Ele pede a proteção, ele pede a guarda, que o Senhor guarde, mas ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo. E ele fala, e tem algo aqui que eu acho interessante, que o Senhor Jesus, num dado momento da oração, ele vai dizer o seguinte: eu não rogo pelo mundo, está no versículo 9, ele vai dizer assim: eu rogo por eles, pelos seus discípulos,
Mas ele vai dizer o seguinte: não rogo pelo mundo. Neste momento de sentimento profundo, de relacionamento espiritual com o Pai, ele vai dizer: eu rogo pelos meus discípulos, eu não rogo pelo mundo. Mas ele vai dizer: mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Ele fala: não vou rogar pelo mundo, estou rogando por esses aqui, guarde-os. E ele começa então a fazer a intercessão pelos seus discípulos. Que ele vai dizer: Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E aqui nesta questão da unidade, o Senhor ele vai falar da proteção dos seus discípulos, vai falar que eles receberam a palavra, e por eles terem recebido a palavra foram odiados, e por serem odiados seriam perseguidos. E o Senhor então intercede ao Pai para que eles sejam protegidos, guardados, porque o próprio Cristo já havia dito que rogaria outro Consolador, como foi dito na lição anterior, o Paráclito, aquele que se coloca ao lado aquele que se posiciona para auxiliar. E o Senhor Jesus, já havia feito esta promessa para os seus discípulos, mas agora ele vai direto ao Pai, dizendo para que o Pai assim o faça, para guardar os seus discípulos, e encorajá-los para que não venha desanimar diante das batalhas, diante dos confrontos, que seguramente se seguiria por aqueles dias. Na sequência, o Senhor Jesus, ele começa, que nós já estamos no tópico 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. O Senhor orou pela unidade daqueles que ali estavam. Mas depois o Senhor ele passa a orar por aqueles que haveriam de crer no seu nome. Aí nós chegamos no versículo 20. O Senhor vai dizer o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui o Senhor Jesus orou por mim, orou por você, orou por todos nós, porque cremos na sua palavra. Então o Senhor faz essa oração uma igreja universal. Ele faz a sua igreja, ele ora pela sua igreja em todas as eras, em todos os rincões deste mundo, por toda a face da terra, onde há um crente que crê, uma alma que crê no Senhor Jesus. Ele intercedeu aqui, não somente por esses que aqui estão diante de mim, mas também por aqueles que haverão de crer em mim pela sua palavra. O Senhor orou pela unidade daqueles homens, mas depois o Senhor voltou a orar, a interceder, pedindo também, o principal pedido de Jesus pela sua igreja, foi pela unidade dela. E onde nós estamos vendo o maior embate de Satanás é justamente contra a unidade da igreja, para que a igreja venha perder a sua identidade. Nós tivemos lá no passado, a igreja era única, a igreja era unida, e por isso caiu na graça dos apóstolos, os apóstolos caiu na graça do povo, a igreja caiu na graça, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. A igreja, ela caiu, ali no final do capítulo 2, vai mostrar que a igreja caiu na graça do povo. Eram perseverantes na oração, na comunhão e no partir do pão. Mas agora, a igreja, ela está passando a dificuldade sobre a unidade, sobre a união. E neste ponto, nós devemos passar aqui, compartilhar algo. Falamos do sacerdote, aquele que intercede, que leva o povo a Deus. O Senhor Jesus está levando a sua igreja ao Pai, intercedendo por ela. Por quê? Porque o alvo de Satanás é trazer a falta de amor, é trazer a altivez, a insubmissão no coração do homem, a rebelião. As pessoas não se submetem mais aos seus líderes superiores. Os líderes superiores, por sua vez, agem sem amor e com altivez. E leva aqueles liderados a se rebelarem.
que não vigiam por falta de vigilância, querem alcançar uma posição para a qual Deus não o comissionou, para a qual Deus não o levantou. E outros querem ficar numa posição que Deus jamais o planejou para ele, jamais colocou ele ali. E isso tem gerado esses problemas no seio da igreja. O problema da unidade. É por isso que nós tivemos no passado vários cismas, a igreja cristã era unida. Mas no século XI, houve o primeiro grande cisma da igreja cristã, no ano de 1054. E qual foi o ponto-chave daquele cisma? Foi justamente o que Jesus havia ensinado no capítulo, nesta instrução aos seus discípulos. Lá no capítulo 14, o versículo 16. A igreja com sede em Constantinopla falou que somente o Pai tinha autoridade para designar, para designar o Filho, o Espírito, que era a terceira pessoa da Trindade. Na lição passada aprendemos que Jesus, ele introduziu o outro Consolador, que é da mesma essência, da mesma natureza, ou seja, ele introduz ali o ensinamento genuíno da deidade do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, a igreja, lá no capítulo 16 e versículo 7 de João, vai dizer que o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele indo ao Pai, ele diz: enviar-vos-ei o Consolador, que ele, Jesus, enviaria o Consolador. Aí foi por esse problema desses dois versículos aqui, a igreja ortodoxa se dividiu da igreja que estava em Roma. E a partir daí veio a nomenclatura Igreja Católica Ortodoxa, lá do Oriente. E ficou no Ocidente a sede em Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. Porém, a igreja começou a desviar do propósito de Deus. 5 séculos depois, no século XVI, houve outro cisma dentro da igreja romana. E qual foi? O protestantismo. Onde surge então o movimento, os protestantes protestando para que a palavra prevalecesse no seio da igreja. E agora trouxe a igreja de volta para o eixo da unidade em Cristo Jesus. Mas os anos se passaram e no começo do século XX, 5 séculos depois, há o movimento pentecostal. Primeiro começa com o movimento santidade, entre os morávios. E depois dos morávios nós vamos ver John Wesley trazendo o movimento sobre a santidade, a santificação. E quando o povo começa a se santificar, começa a buscar a presença de Deus, o que acontece? Jesus batiza com o Espírito Santo. Começa o movimento pentecostal. E as igrejas pentecostais crescem com cura, manifestação dos dons espirituais, milagres, e milagres começam a acontecer no seio da igreja. A igreja cresce hoje, a nossa igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Porém, o que acontece no meio do século XX, em meados do século XX, veio o movimento neopentecostal. E começa então a dividir a igreja. Começa então os cismas e cismas e cismas e cismas. E hoje a igreja está fragmentada, por assim dizer, institucionalmente fragmentada. Institucionalmente, alguém levanta uma questão doutrinária aqui, divide ali, e outros não se submetem à autoridade pastoral e vão se dividindo. Mas isso, o Senhor Jesus orou pela unidade. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, aleluia, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O que nós podemos ver quando fala sobre a cabeça, o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a liderança.
sobre a liderança. A face fala dos segmentos. E a vestimenta de toda a igreja. Tanto é que a túnica de Cristo não foi rasgada, não foi cortada pelos soldados. Eles dividiram as suas vestes, lançaram sortes. Mas quando pegaram a túnica de Cristo, que era tecida de alto a baixo, eles não quiseram cortar, mas lançaram sorte. Porque a túnica tecida de alto a baixo, sem emenda, é a igreja de Cristo. É uma simbologia da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não pode ser rasgada, não pode ser cortada. Essas pessoas que procuram fazer essas dissensões não fazem parte da igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo, mas são os rebeldes que se levantam e muitos outros. Esta lição é muito impactante para que nós possamos ver a posição que Deus tem colocado a cada um de nós, para entender que o ministério de Cristo, esse ministério, essa oração sacerdotal é profunda. E nós vamos para o capítulo 7 lá de Hebreus. Do escritor aos Hebreus vai falar do ministério segundo a ordem de Melquisedeque. O ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque lá no capítulo 14 do Gênesis. Foi aquele que quando Abraão voltou da matança dos reis, ele se apresenta ali diante de Abraão e leva o que? Pão e vinho. E depois nós temos o ministério arônico, que foi o ministério com sangue de animais, com sangue de novilhas, de cordeiros, de bodes. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo, quando ele termina, ele come a última Páscoa. Judas sai para o seu propósito de traição. E ali o Senhor institui a ceia do Senhor com pão e vinho. O ministério de Melquisedeque estava ali ressurgido, aleluia. Estava ali agora aquilo que Melquisedeque fez com Abraão. Agora o Senhor Jesus vem e manifesta-se neste novo sacerdócio, que fez esta oração sacerdotal por mim e por você. E ele vai fechar esta oração sacerdotal dizendo: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha quantas vezes nesses 2 versículos o Senhor fala do conhecimento. O mundo não conhece, mas o Senhor fala, mas eu conheci. E estes também conheceram. E ele vai dizer ainda, e eu os fiz conhecer o teu nome. Olha só, o Senhor aqui, ele fala do conhecimento. E Pedro, ele vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. Na graça através da oração, do jejum, da consagração pessoal. Mas conhecimento é deixar que o Espírito Santo ministre em nossos corações a revelação contida na sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês que chegaram até aqui ao final desta lição. Que a bênção do Senhor seja sobre as vossas vidas. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Amém.